Olá, seja bem-vindo ao programa Por Dentro da História, onde estamos divulgando fragmentos da história e da arte aqui em Mossoró. Estamos em nosso estúdio hoje com a pedagoga Dulcineia Aguiar Cavalcante Silva, mais conhecida no meio intelectual por Dona Dulce, né? Seja bem-vinda ao nosso programa, Dona Dulce. Fique à vontade para essa conversa aqui, descontraída que vamos ter. Pois é, começar pelo nome, né? Esse nome eu achei que era grande demais para o pessoal memorizar. Aí eu diminuí, encolhi para Dulce Cavalcante, que ficava melhor. E uma boa tarde a todos, e é muito prazer ter aceito o convite de Geraldo para falar um pouco sobre a minha trajetória, né? Pelas letras, pelo mundo das letras. Bom, a gente vê aqui um pouquinho aqui da sua história. A gente sempre começa falando sobre a sua vida, né? Começa esse primeiro bloco, a gente começa falando sobre sua vida. Aí tem aqui, nascido na cidade Cedro, uma cidadezinha de 25 mil habitantes ali no Ceará. Né? Fala um pouquinho sobre seus pais, essa sua infância aí. Meu pai, ele era farmacêutico prático, né? Trabalhava porque o irmão dele era médico e ele trabalhava na farmácia com o tio, o meu tio, né? E conheceu a minha mãe e se casaram e passaram por 5 anos. Quando eu voltei para Iguatu, que é a terra que eu considero mesmo minha, é Iguatu, porque é onde eu cresci, que é Ceará, perto do Cedro. Aí fui para Iguatu. Você disse que seu pai era farmacêutico, mas botou guarda-livro? Pois é, porque depois ele sempre teve uma vida muita dificuldade. Foram muitos filhos e ele estudou no liceu, no Ceará, em Fortaleza, quando ele era jovem, que a vida era diferente, né? De casado, a vida era completamente diferente. Quando casou, que se encheu de filhos, né? E a dificuldade era muita, e ele era formado em contadoria pelo Liceu do Ceará. Aí ele ele era guarda-livros. E seus estudos, você começou lá em Cedro mesmo? Não. Aí eu fui com 5 anos, nós fomos para Iguatu, que é uma cidade perto do Cedro, que era um pouquinho maior, que era onde meu pai, que era a cidade do meu pai, né, de nascimento. Era onde estava toda a nossa família. E ficamos lá, mas por pouco tempo, porque depois a gente foi foi em busca de uma vida melhor, em outro canto, em outras terras. Fomos para Minas Gerais, em Coração de Jesus, que é uma cidade que fica perto de Montes Claros, porque lá tinha a família, irmã dele, que eles viviam, eram bem de vida lá, e papai foi trabalhar na loja, ajudando meu tio. E nós passamos lá 5 anos, que são as melhores memórias que eu tenho, que é onde eu escrevo meu livro de memórias, que foi dessa época de Coração de Jesus. Bom, você diz de sua biografia, né, que nasceu em plena Segunda Guerra Mundial. Isso aí teve alguma influência na sua vida ou de alguém de sua família? Tinha, porque a minha família, meus tios eram todos formados, eram médicos, eram professores. Minhas tias foram formadas pelas escolas normais de Fortaleza. E eu me lembro que em Coração de Jesus, que a gente ia assistir o rádio, a Hora do Brasil, e eu era muito curiosa. Eu sempre fui uma criança muito curiosa. Eu sempre queria saber tudo o que estava passando. E aí, no caso, o que estava passando no mundo. O que estava passando, né? Já era final da Segunda Guerra, já estava começando um movimento de volta à vida, né? Volta ao normal, normalizando, os países se normalizando. Por isso que eu falo nisso, que eu nasci nisso e era muito, e eu achava muito interessante eu ouvir a Voz do Brasil, que já na época já tinha, né? Ouvia a Voz do Brasil pelo rádio.
Dona Dulce, uma coisa, talvez até por essa a curiosidade que nós temos aqui também na área folclórica, como eram as brincadeiras da sua época? Como as brincadeiras de rua, de boneca, como era Pois é. que vocês brincavam na época? Lá no meu quintal, eu falo mais essas memórias de Minas Gerais, que foi aonde realmente eu brincava e tudo. Que no quintal tinha os pés de aquela frutinha, jabuticaba, as árvores de jabuticaba, tinha os pés de macaúba, e a gente descascava aquelas macaúbas, tirava o coco e pilava no pilão com rapadura e farinha, e fazia, eu tinha uma mãe tinha uma menina que trabalhava com a gente, que veio para ajudar a minha mãe a cuidar. E ela era quase mais velha, ela era mais velha do que a gente, e ela brincava também com a gente, de fazer todas essas brincadeiras, de subir nas árvores, as minhas brincadeiras, todas foram essas. Depois teve o pastorinho, né, das pastoras, que eu participei, essas brincadeiras que eu passei o ano todinho no pastorinho, toda vestida com aquela roupa linda, roupa de pastorinha. Mas era de cordão azul ou vermelho? Nessa época, eu não me lembro se era cordão azul, eu sei que a minha roupa era vermelha, mas eu não me lembro, e nem me lembro das músicas. Interessante que tem coisas que eu gravo perfeitamente, mas tem coisas que a memória vai tratando de esconder, eu não sei porquê, né? Estresse, a memória não se lembra. Mas eu me lembro que a gente ia, toda a vida, quando era no final, a gente tinha uma casa onde tinha um lauto, lanche, né, com muito suco, muito biscoito, bolo, em Minas Gerais, né, muita fartura, bom. As famílias tradicionais todas que se reuniam, as crianças todas. E eu fazia a parte desse pastorinho, que era uma das brincadeiras. Isso é maravilhoso, uma infância dessa foi muito boa. Minha infância foi muito boa, muito mesmo. E sua vida escolar? Você começou lá em Minas Gerais? Comecei em Minas Gerais. Comecei a ter noção do que era escola em Minas Gerais. Aí, quando nós fomos estudar no primeiro ano de colégio que eu entrei, aí eu sofri bullying. Nessa época nem falava que era bullying. Não existia isso, né? Isso é coisa nova. Falava, mas eu sentia na pele o preconceito muito forte sobre o Nordeste. Você do Nordeste. Você do Nordeste. Era conhecido como a cearense comedeira de casca de abóbora. Que meu pai tinha ido para lá para escapar da seca, que aqui estava tudo morrendo de fome. Isso, já nessa época. Sua cabeça é chata de tanto seu pai abater. Ah, meu filho, aguarde que vai chover, aguarde que vai chover. Eu ouvia isso. Aí eu cheguei, pai, eu não vou mais para a escola. Porque aqueles meninos vinham me aperreando e eu vou acabar brigando. Aí ele foi e disse assim, você vai para a escola sim. E se você apanhar, apanha lá e apanha cá. Meu pai. É interessante que era uma cidade, você diz uma cidade pequena. Pequena. Talvez menor do que você saiu de Cedro. Pois é. Era uma cidade muito preconceituosa. Eu falo nesse meu livro sobre isso. Muito preconceituosa. Aí, como eu tinha aval do meu pai, na primeira oportunidade que eu tive, que a menina me puxou, me chamou de cearense, puxou nos meus cabelos, eu estava numa situação melhor do que a dela, puxei os cabelos dela também, fiquei segurando, e tinha um pernambucano, Danilo, com a varinha, disse, não encosta ninguém, deixa elas brigarem aí. Pronto, ficou rolando, e nessa época bati as 11 badaladas para o silêncio, quando acabava o recreio. Até as badaladas e nada do recreio, a zoada, e desceu a diretora e desceu a minha professora, Dona Hermínia, e acabou com isso. Aí quando foi disse, agora vocês me entregaram a carta, só volte aqui com a sua família, com seu pai e a sua mãe. Aí quando foi no dia seguinte, foi eu, meu pai e minha tia Marieta, e nós fomos lá. Aí elas disseram assim, nós duas, e Lia também, que era menina, também com os pais dela. Disse assim, você vai passar um mês de castigo, e o seu castigo vai ser na biblioteca. Que maravilha, né? Que castigo bom. E eu disse, eu posso abrir algum livro? Ela disse, pode. Pode. Que castigo bom. É tanto que eu boto assim no meu livro, castigo que me soou como música. E ali eu me pegava, nunca mais eu fui ao recreio.
Eu ficava lá, lia, voltava, não sei, abria, tocava assim, eu corria para A biblioteca. a biblioteca para terminar de ler aquele livro. Eu li muito, muito, muito até hoje. Só não leio mais por causa da vista, mas até hoje eu fui uma pessoa que leio muito. Nessa cidade, você ficou até quantos anos? Olha, tenho muita dificuldade com datas. Eu conto por tempo. Eu sei que foi tempo que nasceu uma irmã minha lá, sabe? A gente tinha outra pequena e nasceu outra lá. Tem um parto que eu também conto nesse livro. Umas coisas. Mas assim, datas mesmo, não sei não. Agora, quando eu fui escrever esse meu livro, eu telefonei para colégio, através da internet, aí pedi para elas mandarem para mim meus arquivos. E encontraram. E mandaram a minha ficha, viu? Acho que era 1950, 49, 50, para aí, assim, 50. Aí depois voltou para o Ceará? É. Aí, engraçado que nessa minha época só tinha 3 alunos que tinham 10 e eu era uma delas, que tinha 10. O resto era tudo 8, 9, e a minha já eram 10 no papel. Eu tenho esse e-mail guardado, que eu achei muito interessante. Aí voltamos para... Quando chegamos no Iguatu, aí vamos sofrer bullying, por causa da fala, porque quando dizia assim... Porque a gente rezava, né? Aí disse assim, do nosso ventre, Jesus. Aí todo mundo olhava para trás, para saber quem era que estava dizendo Jesus, né? Porque era Jesus. Aí vamos sofrer bullying por conta disso. Mas depois eu, com o meu temperamento, eu era uma menina, criança muito, muito brincalhona e muito imperativa, e tudo começava a dominar, liderar as danações também, e começava a me envolver e terminava, foi tudo bom também, terminou tudo bem. E quando é que veio para Mossoró? Eu vim para Mossoró em 1971, 70 para 71. Já tinha havido a Copa de 70. Porque meu marido foi transferido para o Banco do Nordeste. Ele passou 7 anos no Banco do Nordeste. E eu já vinha de Quixeramobim, né, já casada com uns... Casou lá, não casou aqui? Casei em Iguatu, né? Iguatu. Fui para Quixeramobim. Aí, de Quixeramobim, eu vim para Mossoró. Já casada com 7 filhos. Eita. Com 7 filhos. Fazia escola normal, primeiro ano da escola normal. Aí pedi a transferência e me inscrevi no Colégio Jerônimo Rosato, Colégio Estadual Jerônimo Rosato, para fazer a escola normal. Fiz o 2º e o 3º ano da escola normal. Aí fiz o vestibular e fiz a pedagogia. Aí terminou a pedagogia em 1977. Mais ou menos. Que eu achei aqui mais ou menos. Isso. Aí você também passou muito pouco tempo exercendo essa função. Não, né? Eu passei uns 2 anos nessa coisa. Aí quando eu veio a transferência, eu fui embora. Nós fomos para Cajazeiras, na Paraíba. E de Cajazeiras passamos 5 anos, que era 5 anos a conta. E de Cajazeiras, meu marido foi transferido para Aracati. Ah, era muita transferência. Era muita transferência, mas nós escolhemos comprar um apartamento em Fortaleza e levar os meninos que estavam todos precisando de escola, estava tudo já começando a querer, segundo, já no estudo secundário, né? 2º grau, estava toda assim. Aí eu fui para lá, fiquei lá tomando conta desses meninos. Dona Dulce, esse nosso programa é muito curto. E está chegando ao fim já desse primeiro programa da semana, mas não se preocupe, a próxima semana a gente vai estar junto, continuando com esse papo gostoso aqui. Próxima semana a gente vai entrar na vida literária e começar a falar sobre esses livros e tudo. Então, até a próxima semana, se Deus assim permitir. E se você quiser deixar algum recadinho, quiser dar alguma sugestão, entre no site lá, blog do Gemaia, blogdogemaia.com, que lá você tem uma série de informações, inclusive a gente está disponibilizando links desses programas
também lá para o blog do Gemaia, né? E o gemaia1@gmail.com, você pode deixar qualquer sugestão ou crítica sobre esses programas que você está Elogio também. assistindo, o elogio, se for o caso. Então, até a próxima semana, se Deus assim permitir.